muito mais que antes, com sinistra intenção. O último grupo foi aos fariseus, não a fim de lhes contar que eles estavam errados acerca de Jesus, mas para convencê-los a tomarem uma atitude drástica contra esse operador de milagres. Essa interpretação está em harmonia com o que segue nos versículos 47 e 48. 47 e 48. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma sessão do Sinédrio e foram dizendo: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem está fazendo muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e nos tirarão nosso lugar e nossa nação. Alertados pelos fariseus, um comitê do Sinédrio, consistindo dos principais sacerdotes, ex-sumos sacerdotes e membros das famílias dos sumos sacerdotes, a maioria saduceus, e fariseus, convocou uma sessão do Sinédrio. Eles explicaram aos membros reunidos que a razão pela qual a sessão tinha sido convocada era para examinar a questão: o que estamos fazendo ou o que devemos fazer, uma vez que esse homem está fazendo muitos sinais. Eles estariam provavelmente pensando nos sinais registrados nos capítulos 9, a cura do homem cego de nascença, e 11, a ressurreição de Lázaro, possivelmente também nos registrados nos capítulos 5 e 6, ainda outros não registrados no quarto evangelho. Observe que aqui eles abertamente admitiram que Jesus estava realizando muitos sinais. O que eles temiam está expresso nas seguintes palavras: se o deixarmos assim, exatamente o conselho que Gamaliel daria a respeito dos discípulos de Cristo. Alguns anos mais tarde, veja Atos 5,38. Todos crerão nele, e os romanos virão e nos tirarão nosso lugar e nossa nação. Do modo como os membros do comitê do Sinédrio viam a situação, todos em breve aceitariam Jesus como Messias político. Isso ocorreria se algo não fosse feito, se nenhuma ação fosse tomada aos romanos ao ouvirem sobre o novo Messias, que estava por liderar uma rebelião contra o governo constituído. Viriam e tomariam dos judeus, particularmente do Sinédrio, tanto seu lugar, a cidade de Jerusalém, como seu templo, e talvez com especial referência a ele, Atos 6,13. Como sua nação, pondo o termo final em sua existência nacional, espalhando-os por toda a terra. A palavra grega topos algumas vezes significa posição, nossa posição como mandatários, mas a palavra concreta, lugar, no sentido de cidade ou templo, harmoniza-se melhor com o que segue e nossa nação. Versículo 49 e 50 em diante. Mas um dentre eles, Caifás, sendo o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vocês não sabem nada, nem levam em conta que é excelente para vocês que o homem morra pelo povo e que toda a nação não pereça. Quando ninguém conseguia sugerir uma solução, o presidente da reunião apresentou a sua. Está claro que esse presidente não era meramente um parlamentar que mantinha a ordem. Ao contrário, ele próprio conduzia a maior parte do discurso. Na trama de sua personalidade, os fios da impudência cínica, da ambição insana, da inveja rancorosa e da esperteza consumada estavam entretecidos. Ele sabia todas as respostas e sabia como fazer os outros verem as coisas de seu jeito. Ele era o tipo de indivíduo a quem o provérbio alemão se aplicaria bem: a pessoa latina é dona de metade do mundo.
Seu nome era Caifás. José, que era chamado Caifás, diz Joséfo. O significado exato do nome Caifás não é conhecido, embora ele tenha sido interpretado como fisionomista, especialista na arte de ler o caráter nos traços do rosto ou da forma de uma pessoa, ou por meio de uma ligeira modificação dessa interpretação, ledor de sorte, profeta. Se esta interpretação do significado de seu nome for correta, ela seria muito adequada. Tendo sido designado sumo sacerdote por Valérius Gratus, o predecessor de Pôncio Pilatos, no ano 18 depois de Cristo, ele seria deposto por Vitelus, o sucessor de Pôncio Pilatos, no ano 36 depois de Cristo. Caifás era genro de Anás, o sumo sacerdote, de 6 a 15 depois de Cristo. Que Caifás era um bruto, um crápula, manipulador que não conhecia o significado de retidão ou justiça e que fazia tudo do jeito que queria, e a qualquer custo, fica claro nas passagens nas quais ele é mencionado, Mateus 26:3. Ele não hesitava em derramar sangue inocente, o que ele próprio desejava ardentemente por propósitos egoístas, fez parecer como se fosse uma coisa necessária ao bem-estar do povo, a fim de efetuar a condenação de Jesus, o qual despertara sua inveja. Mateus 27:18. Ele lançaria mão de estratagemas que eram produto de esperteza, de uma avaliação inteligente e de ousadia sem precedente. Mateus 26:57 ao 66. Ele era hipócrita, pois no final do julgamento, no exato momento em que pensou ter encontrado uma base sólida para a condenação de Cristo, rasgou suas vestes como se fosse tomado de profunda tristeza. Este era Caifás. Veja também Joséfo, Antiquitias 18. Ora, segundo a passagem em estudo, durante aquele ano memorável em que Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos e em que subsequentemente Jesus foi condenado e crucificado, Caifás era o sumo sacerdote, portanto, presidente do Sinédrio. Tendo ouvido a apresentação do pronome e observando que ninguém dava uma solução imediata, ele deixou escapar: "Vocês não sabem nada." A rudeza extrema da observação lembra a maneira como Joséfo descreveu os saduceus. O famoso historiador judeu que com a idade de 19 anos juntara-se aos fariseus em relação a eles, era um tanto parcial, afirma: os fariseus são afeiçoados uns aos outros e cultivam um relacionamento amoroso com a comunidade. Os saduceus, ao contrário, são, mesmo entre eles, selvagens em sua conduta e no relacionamento com seus colegas, são tão grosseiros quanto com seus inimigos. Guerra dos Judeus 2. A observação grosseira de Caifás nessa ocasião parece confirmar a afirmação de Joséfo com respeito aos saduceus. Caifás continuou: nem levam em conta que é excelente para vocês que um homem morra pelo povo e que toda a nação não pereça sob o disfarce de um patriotismo nobre. Este salafrário inescrupuloso estava tentando eliminar um obstáculo à sua própria popularidade e glória. A alternativa que Caifás apresentou era falsa, porque se baseava em uma pressuposição de que era exatamente o oposto da verdade. Seu raciocínio foi: sigam Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva. Conclusão: Jesus deve morrer. Por ironia da história, o exato oposto ia acontecer. Quando os judeus mataram Jesus, eles selaram seu próprio destino. Os romanos vieram de fato e destruíram a cidade com seu templo e a nação. Veja sobre o versículo 48. Um só homem pelo povo, disse Caifás. O significado pelo uper,
Upper foi explicado em conexão com 10:11. Veja sobre este versículo 51 e 52. Ora, isso ele disse não meramente por sua própria iniciativa, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, ele profetizou que Jesus estava prestes a morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para que pudesse reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam espalhados pelo mundo afora. As palavras de Caifás tinham um sentido mais profundo do que ele próprio podia entender. Os profetas também, com frequência, diziam palavras que eles mesmos não entendiam plenamente. 1 Pedro 1, 10-12. Caifás deu um significado às palavras. Deus deu outro, a sentença. Ora, isso ele disse não meramente por sua própria iniciativa. Não pode significar que Caifás tivesse sido forçado a dizer que é excelente para vocês que um homem morra pelo povo e que toda a nação não pereça. Ele disse o que queria dizer, e a responsabilidade pelo significado perverso que suas palavras transmitem continua sendo inteiramente dele. Contudo, na maravilhosa providência de Deus, a escolha de palavras foi direcionada de tal forma que essas mesmas palavras eram capazes de expressar a essência do glorioso plano divino de salvação. Exatamente da mesma forma que, nos tempos antigos, Deus tinha falado por meio do profeta Balaão, também agora ele falava uma vez mais, dessa vez por meio do perverso sumo sacerdote Caifás. Que Deus escolhesse um sumo sacerdote para isso era, sem dúvida, peculiarmente apropriado, pois era ele que ficava entre Deus e o povo. Nesse momento, Caifás não era somente o sumo sacerdote, mas também profeta, ele profetizou. Esta passagem fornece um vislumbre do mistério da maravilhosa relação entre o conselho divino e a providência, por um lado, e o exercício da responsabilidade humana, do outro. Caifás foi deixado inteiramente livre, ele não foi atrapalhado de modo algum quando disse o que seu coração perverso o obrigava a dizer. Todavia, a vontade de Deus, sem ser profanada um mínimo sequer, direcionou a escolha da fraseologia de tal maneira que as palavras que saíram dos lábios deste assassino a sangue frio eram exatamente aquelas que foram necessárias para dar expressão à mais sublime e gloriosa verdade com respeito ao amor redentor de Deus. Sem estar consciente disso, o vilão tinha se tornado um profeta. Sim, Jesus de fato ia morrer pela nação, isso era, a nação santa de Êxodo 19, 6. Etnos Agion, segundo a Septuaginta, por todo o Israel. De Romanos 11, 26, para Caifás, o termo a nação, como ele o usa na sentença e que toda a nação não pereça. Tinha um sentido a saber, o povo de Israel, visto como uma unidade política para Deus, tinha outro sentido, como se vê claramente no contexto seguinte. O significado na mente divina certamente não pode ser: Jesus está para morrer por Israel como uma unidade política, e não só por esta unidade política, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados pelo estrangeiro. Não se pode juntar um conceito político com um conceito meramente espiritual, os filhos de Deus. A explicação correta, que também está em harmonia com o ensinamento consistente do quarto evangelho, requer que a expressão não só pela nação seja interpretada à luz de, mas também para que pudesse reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam espalhados pelo mundo afora. Existem então dois grupos, todos aqueles inclusos nestes dois grupos são filhos de Deus. Teknatouteu. Para o significado desta expressão, veja sobre 1:12. Mas o primeiro grupo consiste dos filhos de Deus que não estão espalhados pelo mundo afora, ou seja, consiste dos judeus e apenas judeus, o aprisco de Israel. Veja sobre 10:1. Enquanto o segundo grupo consiste dos filhos de Deus
que estão espalhados pelo mundo afora, isto é, os gentios, e apenas os gentios, aqueles filhos eleitos de Deus, nascidos ou por nascer, que não são do aprisco de Israel, que a referência mencionada por último está na mente do autor. Aqui fica claro, a partir da semelhança impressionante entre as palavras de encerramento dessa passagem e as passagens de encerramento do versículo em estudo neste momento. Note a semelhança. 10:16 Elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. 10:52 Para que pudesse reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam espalhados pelo mundo afora. O sentido, consequentemente, é este: os filhos de Deus, idealmente a saber, conforme o decreto de Deus, desde a eternidade, que estão espalhados pelo mundo afora. O mundo gentílico, ao longo de toda a história, serão unidos com aqueles filhos de Deus que constituem todo o Israel, todos os judeus eleitos, concebidos como uma unidade orgânica, nação santa, de modo que formarão uma igreja, e esta igreja é reunida por ele, Jesus. Observe as palavras para que ele pudesse reunir em um só corpo. Assim o Cordeiro de Deus estava tirando o pecado do mundo. Versículos 53 e 54. Ora, desde aquele dia eles planejaram a fim de poderem entregá-lo à morte. Por isso Jesus não estava mais andando publicamente entre os judeus, mas partiu dali para a região próxima ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Com relação à trama para matar Jesus, houve progresso e desenvolvimento no quarto evangelho, como indicado na página 23. O acordo oficial foi então alcançado em uma sessão oficial do Sinédrio, embora o julgamento simulado, com sentença dada por antecipação, não tivesse ainda sido feito. Se traduzirmos planejaram a fim de poderem entregá-lo à morte, ou eles planejaram para matá-lo, em outras palavras, se ina for considerado aqui como introduzindo uma sentença final ou introduzindo uma cláusula objeto, faz bem pouca diferença no sentido final, qualquer um dos dois é possível. Então Jesus, sabendo que a hora marcada para o cumprimento do plano eterno de Deus ainda não havia chegado, não mais andava por toda parte pregando de lugar em lugar abertamente parnoia. Veja sobre 7:4 e entre os judeus, os líderes hostis a seus seguidores. Veja sobre 1:19. Mas partiu dali, das cercanias de Betânia e Jerusalém, para a região próxima do deserto, com toda a probabilidade o deserto da Judéia, para uma cidade chamada Efraim. A localização exata de Efraim não é conhecida. O Abi, veja a ilustração 9, sugere que ela pode ser idêntica a Ofra. Imaginamos que este lugar era pequeno, fora de mão, uma aldeia lamacenta e isolada. O Abi localiza Ofra em um território originalmente pertencente à tribo de Efraim. Veja a ilustração 6. Se essa vila for a Efraim, a que se refere 11:54, ela ficava a cerca de 23 quilômetros a nordeste de Jerusalém, cerca da mesma distância a oeste do Rio Jordão e cerca de 29 quilômetros ao sul do Poço de Jacó. Uns poucos quilômetros a sudoeste ficava Betel, 2 Crônicas 3:19. Nessa aldeia remota de Efraim, Jesus ficou em reclusão com seus discípulos. Versículo 55. Ora, a Páscoa dos judeus estava se aproximando e muitos subiam a Jerusalém daquela região antes da Páscoa a fim de se purificarem. O milagre da ressurreição de Lázaro causou grande agitação entre as multidões da Páscoa em Jerusalém. Os versículos 55 a 57 introduzem o leitor ao que se deve ter acontecido em Jerusalém por volta de março do ano 30 a.C. A Páscoa estava se aproximando. Para a festa da Páscoa, veja sobre 2:13. Tratava-se de um festival de 7 ou 8 dias, uma das 3 grandes festas dos peregrinos. De todo o país, a região fora da capital, o povo começava a dirigir-se a Jerusalém, subindo a cidade santa.
Muitos dos peregrinos queriam alcançar seu destino antes da Páscoa, a fim de cumprir os regulamentos relativos à purificação. Veja Êxodo 19, 10, 15 e etc. Versículos 56 e 57. Então eles estavam procurando por Jesus e estavam dizendo uns aos outros, enquanto estavam no templo: o que vocês acham, que certamente não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele, Jesus, estava, o denunciassem para que pudessem prendê-lo. Da mesma forma como antes, na festa dos tabernáculos, os judeus, cheios de curiosidade e agitação, passaram a perguntar: onde está ele? Agora pergunta: o que vocês acham, que certamente não virá a festa? Estava correndo de lá para cá e de cá para lá entre os judeus, que formavam grupos nos pátios do templo. Observe que a forma da pergunta é tal que quem perguntava já presumia como o mais provável que Jesus não viria à festa. É claro que todos lamentavam o fato, pois estavam ansiosos para ver os homens que tinham ressuscitado Lázaro. Confira 12:9. A razão que levou estes peregrinos a concluírem que, com toda a probabilidade, Jesus não viria foi o decreto recém-publicado pelo Sinédrio, principais sacerdotes e fariseus. Se alguém soubesse onde ele, Jesus, estava, o denunciassem. O propósito era para que pudessem prendê-lo, à luz de 11:53. Isso não surpreende. O Sinédrio estava agora totalmente determinado a matar Jesus. A partir do texto de 11:57, parece que o sentimento prevalecente, em razão do conselho dos fariseus, dentro do concílio principal, era dar aos procedimentos uma aparência de legalidade e prendê-lo. Síntese do capítulo 11. Veja o esboço na página 431. O Filho de Deus ressuscita Lázaro de Betânia. O Sinédrio planeta sua morte. Planeja ali errado. Planeta. O relato. Senhor, escuta, aquele a quem amas está doente. As irmãs Maria e Marta do homem doente, Lázaro, simplesmente informaram a Jesus sobre a situação, confiando que ele faria o que fosse melhor. E ele fez, embora não de maneira como esperavam. Elas basearam sua súplica no amor de Cristo por Lázaro e não vice-versa. Jesus, por meio de um mensageiro, informou às duas irmãs: essa enfermidade não é para a morte, ao contrário, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Raciocinando retroativamente, os passos foram os seguintes. Primeiro, Deus e o Filho de Deus, Jesus Cristo, deve ser glorificado. 2. Ele é glorificado quando os não crentes o aceitam pela fé e quando a fé dos crentes é fortalecida. 3. Tal fé pode concretizar-se ou ser fortalecida se já existe, por meio de um grande milagre, isto é, quando seu significado é aplicado ao coração pelo Espírito. 4. Trazer Lázaro de volta à vida, especialmente depois de haver permanecido morto por um período considerável, é um milagre maior do que evitar a morte. 5. Mas se Lázaro deve voltar à vida, a doença deve receber permissão de seguir seu curso até o fim. Lázaro deve morrer. Era assim que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Enfermidade, morte, volta à vida, fé, glória de Deus. Jesus viu esses passos desde o começo. Ele sempre vê o fim desde o começo. Nós vemos um passo de cada vez e algumas vezes nem ao menos isso. Então a atitude de humilde confiança é a única apropriada, isto é, que ele quis dizer com andar durante o dia. 2. A chegada. 11:17-37. Primeiro, há uma conversa entre Jesus e Marta. Sempre que ele concentra sua atenção em Jesus e seu poder, não ela, ela concentra sua atenção em Jesus e seu poder, sabedoria e amor. Ela espera grandes coisas. Sempre que ela olha para outra dimensão fora de Jesus e pensa no poder da morte, ela se torna pessimista. Em seu
quinto grande eu sou, Jesus mostra a Marta que ele é sempre a ressurreição e a vida, para sempre vitorioso sobre a morte. Dessa maneira, a morte real, separação do amor de Deus em Cristo, não existe para o crente nem agora, nem nunca, e mesmo a morte física nunca é de tal maneira que não possa ser posta de lado por ele. Marta não deve pensar que a única esperança para seu irmão está ligada à ressurreição do último dia. Em resposta à pergunta de Cristo, Marta confessa Jesus como o Messias, aquele que havia de vir ao mundo, o Filho de Deus. Segundo a conversa entre Jesus e Maria, ela, da mesma forma que sua irmã fizera pouco antes, exclama tristemente: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Da mesma forma como Marta e Maria tinham ficado perplexas em resultado da ausência de Cristo durante a enfermidade de seu irmão. Uma ausência, entretanto, pela qual não criticaram Jesus. Também os judeus ficaram perplexos por suas lágrimas junto ao túmulo de Lázaro. Todas as pessoas interessadas pareciam estar seguras de que as coisas estariam muito melhores se Jesus estivesse ao alcance quando Lázaro adoeceu. Todas as pessoas interessadas sentiram dessa maneira a respeito do assunto, exceto Jesus, que viu o fim desde o começo. Veja item 1. Quando Jesus vê Maria e os outros chorando, ele também explode em lágrimas. Essas são lágrimas de genuína compaixão. Jesus não despreza a compaixão como Nietzsche desprezou, nem permite que ela se deteriore até chegar a um tipo de sentimento barato. Ao contrário, ele se revela aqui como aquele que tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, Isaías 53, 4a. Que é afligido por todas as nossas aflições, essas tristezas o levaram a sentir-se profundamente perturbado em seu espírito. Ele se preocupa com o sofrimento de seus amigos. Ele odeia as agonias que atormentam a alma dos seus amigos. As odeia tanto que toma medidas sobre elas. O que temos aqui em João 11 não é Schopenhauer ou Wagner que se gloriam em um tipo de compaixão que é baseado na filosofia mística da identidade de tudo o que existe e que fracassam em entender a realidade do pecado como a raiz da dor. O que temos aqui é o sumo sacerdote Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, tomando sobre si mesmo o pecado do mundo. Os eleitos de todas as nações e, portanto, também seu sofrimento e dor. Além do mais, a compaixão que se expressa nas lágrimas de Nosso Senhor enquanto ele chora no túmulo de Lázaro está em nítido contraste com aquela caricatura de compaixão que foi revelada naquele dia por muitos, não dissemos por todos planteadores profissionais. 3. O milagre. Tendo descartado a objeção de Marta, Senhor, agora já cheira mal, porque ele está morto já faz 4 dias. Jesus ordena a alguns que estavam ao seu redor que retirassem a pedra. Depois de uma oração comovente a seu Pai Celestial, Jesus grita: Lázaro, venha para fora. O homem morto começa a mexer-se. Ele de fato levanta-se e caminha para fora do túmulo, desembaraçado das tiras que o atavam. A ordem de Jesus: desatem-no e o deixem ir. Ele desaparece da multidão e com toda a probabilidade retorna à sua habitação, que não é mais uma casa enlutada. O significado deste milagre foi ressaltado. Veja observações preliminares 1 no início deste capítulo. É necessário que nos concentrarmos por um momento no segundo dos 3 pontos mencionados ali. O milagre revela Jesus como o Messias que havia de vir. Isso fica evidente a partir do seguinte. Primeiro, está claramente implícito na oração de Jesus no túmulo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao meu redor, eu disse isso, para que creiam que tu me enviaste.
2. Está também claramente implícito em 10, 24, 25. Então os judeus se juntaram ao seu redor e lhe disseram: por quanto tempo você nos manterá em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus lhes respondeu: eu lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu estou fazendo em nome do meu Pai, essas obras testificam a meu respeito. Veja também 10:28, certamente que entre todas aquelas obras, a ressurreição de Lázaro foi uma das maiores, se não a maior. 3. Ao trazer Lázaro de volta à vida, Jesus mais do que cumpriu a profecia com respeito ao Messias e suas obras gloriosas. Isaías 35, 5-6 e Mateus 11, 2, 4. 4. Os resultados, 11, 45, 57. Para ver o efeito quádruplo do milagre, veja a página 462. Então aqui terminou o capítulo 11 do comentário do William Hendrickson de João, no comentário do João.